Gente, vamos para mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar para vocês, vou contar para vocês como e por que eu decidi fazer artes cênicas. Bom, gente, olha só. Eh, Primeira coisa, assim, eu decidi fazer teatro, né, como profissão, porque quando eu fui fazer faculdade, foi a única coisa que eu tinha, era a única coisa que eu tinha vontade de fazer, né. Eu comecei a fazer teatro na escola, tá, eu estudei numa escola estadual aqui na cidade de Rio Claro, quando eu era vou parar esse vídeo aqui para me apresentar, se você não me conhece, eu sou Daiane Baumgartner, eu sou produtora cultural, marionetista, trabalho com 3 linguagens do teatro de formas animadas: teatro de bonecos híbridos, teatro lambe-lambe e teatro de sombras. E nesse canal aqui eu ensino para você tudo que eu sei para que você consiga viver da sua arte. Quando eu era criança, estudei todas as séries nessa mesma escola. Era uma escola muito pequena e a escola que eu estudei incentivava muito os alunos a fazerem processos artísticos, tá? A escola tinha sempre festivais assim de dança, festivais de música, desfile de moda, peça de teatro para fazer. Então, assim, a escola sempre incentivou muito o lado artístico dos alunos, né? Então, eu tinha grupos de dublagem, quando a gente dançava, a gente se apresentava nos festivais, né? Eu e meus colegas da escola, e comecei a fazer teatro dentro da escola, pela professora de artes, que incentivava a gente. A gente fez peça sobre a dengue, a gente fez peça sobre coisas assim tradicionais, a gente fez peça recriando histórias que a gente gostava, como A Muralha, que era uma série que passava na TV. A gente fez uma versão de comédia chamada A Muretinha. Então, assim, a gente criava muita coisa, sabe, na escola, nas peças. E aí fizemos, então, e aí veio um projeto de São Paulo para participar das escolas estaduais, onde vinha um diretor de São Paulo para orientar um grupo de teatro dentro da escola. E era super gostoso participar disso, e a gente acabou fazendo um grupo amador de teatro, né? Chamava Mãe Dolorosa, o grupo amador, da escola dos estudantes. E aquilo era um prazer imenso para mim. E quando a gente foi participar desse projeto, eu era o meu último ano da escola. Então eu participei desse projeto, saí desse projeto e fui trabalhar. E, então eu trabalhava e aos finais de semana esse grupo Mãe Dolorosa se reunia para ensaiar as peças que a gente queria fazer. E a gente encontrou um diretor de uma companhia aqui de Rio Claro chamado Palanque, que estava precisando de atores e a gente tinha o grupo, então a gente falou, vamos juntar o útil ao agradável. Então eu comecei a fazer teatro amador, eu trabalhava durante o dia, durante a semana, e aos finais de semana eu ensaiava minhas peças com o meu grupo de teatro Palanque. E a gente participou de vários festivais aqui da região, viajou bastante, apresentou aqui em Rio Claro, em vários lugares, apresentou em várias cidades. E chegou o momento de prestar vestibular. Minhas amigas iam prestar vestibular, todo mundo ia prestar vestibular, e eu não tinha outra opção a não ser artes cênicas. Eu nunca tinha pensado em fazer faculdade, em seguir uma profissão, assim, eu gostava de fazer teatro. Então eu falei, vou fazer artes cênicas, vou prestar e vamos ver o que vai acontecer. Então, para mim, foi uma coisa muito natural ir para essa profissão. Só que quando eu passei, né, no vestibular, o que, que eu pensei? Que quando eu me formar, o que, que eu vou poder trabalhar? Qual vai ser a minha profissão se eu me formar em artes cênicas? Primeira coisa que eu pensei é professora. Eu vou me tornar professora de artes. Então, eu passei a graduação inteira com esse foco. Quando eu me formar, eu vou fazer uma. A minha graduação não era licenciatura, ela era bacharelado. Então, quando você faz licenciatura, você está ali preparado para dar aulas. Quando você faz bacharelado, você não está preparado, você precisa fazer a licenciatura. Então, quando eu me formei, eu falei, bom, então agora eu preciso ir atrás da licenciatura. Eu já tenho bacharelado,
e eu fiz faculdade na UEL, e na UEL não tinha licenciatura, só tinha bacharelado. Então eu fiz bacharelado na UEL, me formei, e aí, bom, agora eu vou atrás da licenciatura. E aí eu pensei, por que não ser professora de faculdade de artes cênicas? Então eu vou fazer uma pós-graduação em magistério do ensino superior. Então eu fui para São Paulo, me mudei para São Paulo, saí de Londrina, que era onde ficava o UEL, né? E fui morar em São Paulo. Comecei a fazer a pós-graduação na PUC, São Paulo, Magistério do Ensino Superior, e comecei a tentar entrar em aulas especiais para mestrado, doutorado e tudo mais. E, paralelo a isso, eu fui trabalhar como professora de artes no estado, como professora contratada, né? Então você faz um cadastro na prefeitura, né, na Secretaria de Educação, dizendo que você tem disponibilidade, que você pode ir como professora eventual nas escolas. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui chamada para trabalhar em 2 escolas como professora eventual de artes. Então, eu ia quando a professora faltava, sabe? E aí fui, e aí no outro ano já teve o concurso, né? O concurso não, foi uma prova para você entrar, né? Não teve concurso na época que eu estava lecionando, né? Eu trabalhei como professora de artes durante 3 anos, e nesse período não foi aberto concurso para prestar concurso. Mas era o meu objetivo, né? Prestar concurso, passar e me tornar uma professora de artes. E aí eu é, fiz essa prova, no final do ano tem uma prova que você faz lá, para você entrar para trabalhar como professora O, na categoria O, que é a categoria assim, o que sobrar e não tiver professor, você fica com essas aulas aí. É isso. E aí eu comecei a trabalhar como professora de artes. Durante 2 anos eu trabalhei, fiz a minha pós-graduação, que também durou 2 anos, né? Eu fazia pós-graduação aos sábados, me formei e falei, bom, agora eu vou fazer mestrado, né? Só que daí o que aconteceu? O que aconteceu é que eu fiquei doente por conta da sala de aula, tá, gente? Foi muito complicado para mim. Eu não dei conta e comecei a repensar meu projeto, né, de profissão. Falei, e agora, gente, eu não consigo dar aula. Eu fiquei tô doente, né? Não consigo ficar na sala de aula. O que eu vou fazer? E foi por sorte, eu encontrei um processo seletivo para entrar numa companhia de teatro em São Paulo, uma companhia que trabalhava com teatro de bonecos. Eu tinha tido experiência de teatro de bonecos na universidade, né? Então era assim, o teatro de bonecos era uma coisa gostosa, né? Eu tinha que fazer um projeto dentro da faculdade, dentro da universidade, eu tinha que participar de um projeto, né? Para ganhar as horas e tudo mais. Então eu fui fazer uma coisa que eu gostava, que era pintar, desenhar, esculpir, fazer roupinha de boneco, costurar. Então eu passava a tarde nesse projeto de construção de bonecos e manipulação de bonecos, né? Dentro da universidade, um projeto de pesquisa. Fiquei 2 anos nesse projeto de pesquisa que me instrumentalizou para que, quando eu saísse da faculdade, eu pudesse também pleitear aí uma vaga dentro do teatro de formas animadas. E foi exatamente isso que aconteceu em 2013. Eu tive essa oportunidade de passar por um processo seletivo e passei e comecei a trabalhar nessa companhia de teatro de bonecos em São Paulo. E foi aí que eu tive a ideia de não vou mais ser professora de artes, né? Eu vou trabalhar com teatro de bonecos. Eu vou aprender essa linguagem do teatro de bonecos. Vou aprender a construir bonecos, vou aprender a escrever projetos para conseguir realizar os meus trabalhos, conseguir fazer apresentações. Eu fui entender como que funcionava toda essa parte de produção cultural, né? Como que funcionava para vender espetáculo, para construir espetáculo, que as pessoas quisessem assistir, né? Como fazer isso. Fui fazer vários cursos de produção para entender planilha, para entender preço das coisas, né? Fiz cursos de construção de vários tipos de boneco para entender também, para eu poder trabalhar com isso, né? Então eu fui buscando outras formas de trabalho, mas eu sempre caía onde, gente? Nas aulas, que é onde eu gosto mais, assim, eu gosto muito de ensinar. Então, assim, os meus workshops, os meus cursos sempre fizeram muito sucesso, as pessoas gostam muito,
porque eu acho que a formiguinha aí de ensinar me picou, né? E eu continuo sendo professora, mesmo não trabalhando em sala de aulas, mesmo não trabalhando com arte, né? Tanto que esse canal aqui eu ensino a construir bonecos, eu ensino tudo que eu sei nesse canal, né? Então foi assim que eu comecei a fazer teatro e comecei a fazer teatro porque o teatro sempre me deu muito prazer, sempre me deu muita alegria, sempre me permitiu ser eu mesma, sempre me levou para lugares que né, que eu desejava ser, né, construir personagens que era diferente de mim. Então sempre fui para esse lugar e também me possibilitou trabalhar com as coisas que eu amo, que é pintura, escultura, costura, artesanato em geral. Então foi o teatro que me permitiu também ter esses momentos de manualidades que eu amo. Então, é por isso que eu faço teatro, que eu faço, né? Foi assim que eu comecei e é por isso que eu faço teatro até hoje. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para você comentar um coraçãozinho aqui para me ajudar muito. Se inscreve no canal, deixa o seu like, gente. Assista os outros vídeos e a gente se vê nos próximos vídeos.